Estamos de volta. Crack, vulnerabilidade social, políticas públicas. Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. Estão aqui comigo para essa importante conversa Elisa Zanerato Rosa, doutora em Psicologia Social, professora da PUC São Paulo, e Roberto Ticanori, psiquiatra e professor da Unifesp de Santos. Eu, quando terminou o primeiro bloco, prometi abrir esse bloco com uma pergunta de uma internauta, a Débora Ligueri, que faz a seguinte pergunta. Esse caso da Cracolândia pode ser também analisado como uma disputa do modelo de cuidado em saúde entre uma política pública de redução de danos e uma política de internação de usuários de drogas que recorre a estabelecimentos privados de saúde e que esse também seria, estou acrescentando a Débora aqui, uma questão econômica, quer dizer, internar compulsoriamente também não é um negócio para as chamadas comunidades terapêuticas, por exemplo? Eu acho que essas situações, tanto na questão de saúde mental, né, da política chamada dos manicômios, né, é sempre um esquema de álibis. Né? O tratamento é um álibi para a marginalização e exclusão. Uhum. Né? Então, a segurança é um álibi para a expulsão de pessoas pobres para poder especular o território. Né? Então, esse jogo cruzado, né, de motivos e justificativas, E né, interesse, é o que né? E o interesse. Né? Isso é a coisa que mais confunde as pessoas, né? Porque fala, mas não é tratamento, é tratamento. Bom, se a gente olhar a partir desse, como se diz, é um álibi, tá? Mas o problema das drogas é um problema? É um problema, né? Mas esta solução é só um álibi para a questão da especulação, a meu ver. Né? Por quê? Porque o problema da questão das drogas, a meu ver, assim, o de braços abertos foi reconhecido, visto e compartilhado com pessoas do mundo inteiro. Né? Foi debatido na conferência, né, da ONU, né, em Viena, na ONU em Nova York, né, foi apresentado, porque são coisas que chamam a atenção e as pessoas falam, puxa, essa experiência é muito curiosa, por uma característica de uma virtude difícil de fazer em política pública, que é a efetiva intersetorialidade. Né? Acho que o de braços abertos é uma coisa que, mesmo colegas do Canadá falam assim, pô, como é que vocês conseguiram fazer isso em tão pouco tempo, juntar diversos setores que falam línguas diferentes, né? Social, educação, moradia, saúde, serviços, né? Conseguir coordenar isso de uma forma tão rápida. No Canadá, a gente demorou décadas para conseguir fazer essas pontes. Né? Então, de fato, assim, chamava muita atenção porque os resultados práticos estavam se mostrando extremamente alvissareiros. Né? Não está tudo resolvido, tinha muitas coisas a ser melhoradas, com certeza. Né? Mas, como a ideia é isso, não é apenas uma ação de cuidado, também não é apenas uma ação de segurança, também não é uma... Eu diria assim, de braços abertos se mostrou que é uma construção de uma sociedade, né? De uma parte de uma sociedade, de uma microsociedade, que leva em conta, né, as pessoas. Tem um foco chama assim, na garantia do direito das pessoas se tornarem pessoas melhores. Né? Sem negar que as pessoas são o que são, na condição que estão, mas não há como fazer esse processo sem levar em conta as pessoas. Então, acho que hoje o debate hoje da Cracolândia, ela fica muito assim, bom, quem leva em conta, né, as pessoas envolvidas ou quem não leva em conta e usa das pessoas como álibi para fazer outras coisas. Esse álibi é isso, em nome delas eu limpo a área, fecho, né, emparedo as coisas e construo outras coisas. O que vai acontecer com essas pessoas depois? Né? Não vem ao caso, como está na moda dizendo, bom, isso não vem ao caso. Né? Elas, como disse a imprensa esses dias, né, pequenas cracolândias já se refizeram pela cidade, inclusive uma grande que chegou a dobrar de tamanho em apenas um dia, na Praça Princesa Isabel, nas imediações do mesmo lugar da onde essa população foi retirada. Né? Então a gente está falando de fazer nada com extrema violência, fazer nada de efetivo, nada de humano, nada de cidadão, nada de democrático, gastando dinheiro público para produzir terror
e não resolver problema nenhum, né? Então, mas a questão, né, do redução de danos ou o modelo de segregação, né, ele é um falso dilema se a gente prestar atenção nas pessoas, né? Quando o foco é realmente as pessoas, deixa de ser um falso dilema, né? Porque não faz sentido segregação para você pensar, quando você pensa a pessoa, a segregação não faz sentido, né? Proteger, eventualmente hospitalizar, ter um local para proteção, isso faz sentido. E, de novo, de braços abertos, traz uma inovação, né? Que é a ideia de ter moradia segura, é o que, a meu ver, fez total diferença para essas pessoas, né? Várias pessoas dos usuários lá falaram frases assim marcantes, eu gosto sempre de repetir. Um disse assim: depois de muitos anos, eu vou conseguir dormir com os 2 olhos. Isso é muito marcante, né? O cara vai conseguir dormir tranquilo, né? O outro disse: na hora que eu abri a porta, eu consegui vislumbrar meu futuro, né? Porque agora, dali eu podia construir meu futuro. Essa ideia de ter um ponto de referência, né? Como se diz, um lugar para dizer que é meu, né? Não é propriedade, como se diz, territorialização. Territorialização. É meu lugar, pertencimento, né? Isso é essencial para as pessoas conseguirem pensar que vale a pena investir, relacionar-se, confiar e tal. Você me dizia, né, Ticanori, antes do programa, quer dizer, dar moradia segura para as pessoas é uma das variáveis que, inclusive internacionalmente comprovado, que reduz os níveis de criminalidade e de violência no meio urbano, né? O de braços abertos mostrou isso, os dados da Polícia Militar em São Paulo, que não tinha nada a ver com a polícia, com a prefeitura, tá certo? Era o governo do estado, indicaram que na região da Luz a criminalidade reduziu significativamente, né? E isso, acho que é muito correlacionado com o programa de braços abertos, né? E aí acho que tem uma questão importante para a gente perceber que, assim, tem a ver com a sua pergunta, né, Tuto? Que é assim, que tipo de investimento o Estado está fazendo? Porque estão se anunciando a abertura de muitas vagas de internação em hospitais psiquiátricos ou em comunidades ou clínicas conveniadas, que sim, repete um modelo que nós já vivemos no nosso país. Então, a gente percebe aí um outro interesse econômico que circula em torno disso, por meio da política de saúde, que é o Estado repassa um financiamento a instituições privadas para operarem os serviços de internação. E aí a pergunta que a gente tem é assim: por que o investimento nesta modalidade? Por que o investimento na internação quando a gente está dizendo assim, a gente quer política pública, mas a gente quer que esse investimento de política pública não seja em vaga leito de hospital psiquiátrico, ou leito em comunidade terapêutica, ou leito nestas clínicas. Por quê? Porque nós construímos outros modelos que pedem investimento. Então a pergunta é assim, o governo do estado tem anunciado a abertura de muitas vagas, ainda ontem saiu a notícia da abertura de vagas de internação, que para nós que temos construído há cerca de 30 anos um processo de reforma psiquiátrica, é muito triste. Significa que os hospitais que nós duramente fechamos, né? Leitos que fechamos a partir inclusive da mobilização social, da participação de usuários e familiares que denunciavam esse modelo, que diziam o quanto isso produziu morte e sofrimento, vão sendo agora reabertos. E aí a pergunta é assim, por que então o investimento público neste serviço e não nos dispositivos que têm mostrado efetividade? Então, por que não investimento público em dispositivos como os CAPs de álcool e drogas, centros de atenção psicossocial, atenção a usuários de álcool e outras drogas, as unidades de acolhimento que oferecem serviços de residência transitória a usuários da rede de atenção psicossocial, quando precisam de um espaço de proteção, quando precisam de um espaço de pertencimento para se reorganizar neste processo e, portanto, ir construindo uma outra relação no uso da droga. Os consultórios que atuam nas ruas com equipes de saúde, que fazem um importante
importante intervenção de redução de danos, uma importante intervenção de cuidado e atenção à saúde, que muitas vezes é a possibilidade, a porta de entrada desses sujeitos num processo de cuidado, onde se constitui um vínculo, onde sem a exigência você vai precisar parar de usar a droga, mas estou aqui para te oferecer aquilo que pode contribuir para a sua condição de saúde, vai produzindo a demanda de cuidado do usuário, que aceita, então, se inserir na rede, enfim. Então, estou dizendo com isso, as residências terapêuticas, estou dizendo com isso que nesse processo de reforma psiquiátrica há um conjunto de saberes, há um conjunto de práticas profissionais construídas, de políticas consolidadas, que tenham coragem importante em experiências de outros países, mas que também tem uma especificidade do que foi essa construção no processo brasileiro e que mostrou a potência dessa rede. E que o que a gente luta é assim, queremos mais investimento para essa rede, queremos que avance essa rede. Os leitos que foram fechados não foram fechados irresponsavelmente. A gente construiu muita rede substitutiva de saúde mental. A gente construiu mais de 2.500 CAPs, né? Acho que temos hoje no Brasil cerca de... o último levantamento é de 2014, que falava de 2.200 e alguma coisa, perto de 2.300. Não sei o quanto cresceu desde 2014, por isso estou falando aí dos 2.500, mas é isso. Novos serviços que têm uma capacidade ampla de atenção. Então, nós fomos produzindo uma rede substitutiva, fomos inventando outros serviços que têm mostrado sua efetividade. E uma rede substitutiva que não é só uma substituição de concepção, porque a gente tinha hospitais que historicamente denunciados como espaços de depósitos, de maltrato, de toda sorte de desrespeito a direitos básicos dos seus pacientes, das famílias que estavam ali. Quer dizer, a gente tinha situações hospitalares, para além de uma questão de concepção reclusiva ou inclusiva na sociedade, né, você tinha uma situação de transformar, né, de usar o espaço privado como espaço de encarceramento e espaço de enriquecimento dos donos desses equipamentos de saúde, inclusive em detrimento de um cuidado minimamente decente, ainda que numa concepção com a qual os nossos convidados aqui discordam, mas, e eu também, aliás, mas de todo modo, ainda assim, nem o mínimo, né? Numa concepção estranha de encarceramento, mas oferecendo um cuidado de péssima qualidade, se é que dá para chamar de cuidado. E é preciso dizer que a gente está reproduzindo isso agora com as comunidades terapêuticas. Queria lembrar, para quem tiver interesse, de procurar as publicações das inspeções de direitos humanos feitas em comunidades terapêuticas e no estado de São Paulo e em todo o Brasil, que vai denunciar a reprodução dessa situação agora com a internação de usuários de álcool e outras drogas nesses dispositivos. Eu queria comentar assim, você vê que tem uma certa, como se diz, uma situação curiosa, né? A Elisa está apontando a necessidade de investimentos, de recursos e tal. Agora, se a gente olhar o cenário, eles vão fazer um grande investimento, né, para o tal do Projeto da Luz, só que sem as pessoas, né? Então, a solução seria, bom, por que não pode fazer esse grande investimento com as pessoas, né? Significa, assim, transformar, não numa comunidade terapêutica artificial, mas uma comunidade terapêutica na comunidade, quer dizer, uma comunidade de verdade, né? Com moradias, com centro cultural, com escola, né? Com capacidades produtivas, né? Então, mas parece que as diferenças e a diversidade humana, urbana, subjetiva não está no horizonte desse pessoal, né, Ticanur? Eu diria que tem um ponto que, além disso, né, na nossa sociedade, assim, as pessoas acham que moradia só se você tiver mérito, né, e não como um direito, né? E acho que confunde moradia com propriedade, né? Então, isso confunde muito as políticas. A meu ver, assim, o Estado, o município, o governo do Estado, poderiam, com o mesmo recurso, reurbanizar de fato, recuperar aquela região, né? Já que é uma área que pode ser recuperada, né? Já está sendo desapropriada, então tem recursos para desapropriar, tem recursos para construir. Por que não constrói, então, moradias, casas que vão servir de aluguel social, né? Não para fazer programas de financiamento, para compra, né? Porque, de fato, as pessoas não têm capacidade de compra, né? Agora, ainda, né? O Canadá teve várias situações assim, você fazer políticas de aluguel social para pessoas que estavam em situação de pobreza extrema, né? Porque eles perceberam o seguinte, se você
cria as condições para a pessoa ter estabilidade, né? Ele paga em função da renda que ele tem e não em função do contrato, né? Ele começa a poder ter estabilidade. Ele começa a querer poupar, né? Uma medida que ele começa a poupar, ele começa a querer mais. Então ele começa a achar que vale a pena trabalhar, vale a pena estabelecer relações de futuro, né? E a partir daí, assim, num certo momento, a pessoa pode falar, bom, daqui eu quero sair daqui, eu vou para um lugar melhor, né? Porque eu vi uma vez, economistas mostravam que essa situação de extrema miséria, né, se a pessoa não consegue ter condições de poupança, né, mínima, né, ele não é um sujeito econômico, ele é só um peso na história, né? E o De Braços Abertos mostra isso claramente, né? O fato deles terem renda, trabalho, uma renda mínima, eles começam a raciocinar, puxa vida, né, eu não vou usar tanta droga, porque se eu economizar na droga, eu consigo comprar um presente para minha filha. Se eu economizar na droga, eu consigo comprar um chinelo novo. E começaram a fazer isso. Isso aqueceu a economia local, né? O dinheiro que o pessoal circulava aqui na região vendeu móvel usado, muita televisão usada, rádio, roupa, comida, né? Então, vocês começam a funcionar. Então, em termos de política pública, em termos de construção de uma sociedade includente, né? Esse recurso que estaria sendo utilizado hoje para exploração e especulação de alto capital, na verdade, poderia resolver uma situação de muita gente e servir de modelo para muitas situações do país. Claro, e pensar que as pessoas que têm direitos são cidadãos. Cidadãos não são só aqueles que seriam destinatários de uma área sujeita à especulação imobiliária, mas todos os cidadãos, né? O Sérgio, nosso tempo está acabando, eu quero conseguir colocar ainda perguntas aqui na roda. O Sérgio Onrit, acho que é assim que fala, diz o seguinte: dependentes de crack são párias da sociedade. Existe possibilidade de volta dessas pessoas ao convívio social? Por que essa droga é tão avassaladora? Elisa. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que essas pessoas estão em convívio social. Talvez elas estejam num convívio social que não nos agrada, que nos incomoda, né? A partir de alguns padrões que nós temos e que nós temos que problematizar também. Por que são tão... de onde eles vêm, a que eles respondem, né? Mas queria dizer assim, é um convívio social. E acho que tem uma discussão importante aí para a gente fazer também, que é do direito à cidade, do ponto de vista de como a gente assume essa condição de uma cidade plural, né? De uma cidade diversa, mas a partir de políticas que não busquem fortalecer a desigualdade. Então, como é que a gente sustenta a diversidade garantidos os direitos, e com isso garantida a igualdade. Mas queria dizer que, então, primeiro isso, né? As pessoas estão em convívio social, talvez de um tipo de convívio que nos incomoda. E acho que é importante a gente entender, sim, que o crack é uma droga que tem consequências à saúde. Nós de forma nenhuma estamos negando isso, dizendo que não tem nenhum problema, enfim. Há preocupações em relação às consequências do uso desta droga, mas como há preocupações em relação às consequências do uso de muitas outras drogas, que também têm efeitos danosos à saúde, que também têm efeitos prejudiciais à saúde, né? Talvez a gente possa falar, por exemplo, do próprio álcool. O álcool é uma droga legalizada e que é talvez hoje uma das drogas, né, com efeitos mais perversos do ponto de vista dos danos à saúde, das consequências do uso, etc. Então, e nós queremos também políticas de atenção, de cuidado, de redução de danos. Por isso a gente fala sempre de usuários de álcool e outras drogas, né? E acho que a gente precisa também desmistificar o que são as drogas, né? Ao lado do álcool, queria lembrar do açúcar, que a gente consome como alimento, que está lá na cesta básica, né? E que é uma substância que mata muito, né? Basta a gente ver os índices que a gente tem de agravos, de mortes, enfim, decorrentes de diabetes, por exemplo, e de outros agravos à saúde. Então, acho que é um apelo para que a gente vá... Acho que tem uma parte dessa discussão que é a gente desmistificando o que é a droga e ir reconhecendo que aquilo que a gente qualifica como droga é aquilo que está no campo da ilegalidade. Mas que droga é também ou um conjunto de outras substâncias, algumas que consumimos como drogas legais,
outras que consumimos como remédio, outras que consumimos como alimentos, inclusive. E que todas elas também têm consequências à saúde e que, do ponto de vista das políticas de saúde, não estamos recusando, ao contrário, defendendo todas as políticas que cuidem das consequências do uso dessas substâncias, de mudanças de relação no uso dessas substâncias, de redução dos danos em relação ao uso dessas substâncias, enfim. Mas acho que essa é uma distinção importante da gente fazer, lembrando que aquilo que faz hoje estar um conjunto de substâncias qualificadas como proibidas, nada tem a ver com o critério de periculosidade dessas substâncias. Existem substâncias que são hoje substâncias proibidas, que são muito menos prejudiciais à saúde do que outras substâncias que são substâncias legalizadas, que são substâncias regulamentadas, etc. Né? E acho que daí a nossa defesa de uma política de drogas não proibicionista, da descriminalização das drogas e de uma regulação que permita a gente trabalhar mais efetivamente no campo da saúde em relação ao consumo dessas substâncias. Eu agradeço muitíssimo a Ticanori, Elisa. Infelizmente nosso tempo acabou. Essa conversa vai retornar aqui para o Melhor e Mais Justo, porque vocês estão vendo, né? A gente tem várias faces de uma questão que pode ser deflagrada a partir de uma situação concreta, como a da Cracolândia, mas que implica vários desdobramentos e uma série de facetas de uma situação bastante complexa que passa pelos modos de vida em sociedade, pelas políticas da nossa existência social, pelo direito à cidade, pela questão do consumo, do consumismo, do tipo de opções econômicas que a gente fez e que muitas vezes nos obriga, gera uma espécie de estado de ansiedade generalizada, nos obrigando a certas adições, né, a certas alienações e certas ligações a drogas lícitas ou ilícitas, né, como forma de atenuar um pouco a ansiedade e a angústia que é viver na sociedade com as questões que o contemporâneo nos traz. Quer dizer, a gente tem tantas variáveis implicadas nesse assunto que a gente seguirá discutindo ele aqui no Melhor e Mais Justo, ok? E agradeço também, claro, a você que nos acompanhou até aqui. Definitivamente não se combatem mazelas sociais retirando direitos e negando cidadania às pessoas. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.